Esse aqui é o André Esteves. Ele é um banqueiro pra lá de influente. É o maior acionista do BTG Pactual, que hoje é o principal banco de investimentos do Brasil. Só que além de banqueiro, o André Esteves passou a ser um dos maiores empresários do país. Recentemente, ele e os sócios do BTG compraram mais de 20% da Cosan, um conglomerado gigante que controla empresas como Rumo, Raízen e outras tantas. Estão construindo um grupo que investe em energia, infraestrutura, telecomunicações e por aí vai. Algo praticamente sem paralelo no Brasil. Neste Spotlight eu vou te contar como Esteves e seus sócios avançaram para a economia real, o modelo de negócios e a ascensão cada vez maior do BTG Pactual. Enquanto isso, você se inscreve no Invest News, tá bom? Para entender a influência que o André Esteves ganhou, é preciso conhecer as engrenagens do BTG Pactual. Como é que os sócios de um banco de investimento conseguem construir um conglomerado deste tamanho e sem usar o caixa do BTG? A resposta está no modelo de remuneração do banco. O BTG tem hoje mais de 400 sócios e eles recebem os dividendos deles em uma empresa separada, que é mais conhecida entre eles como a Partnership. Partnership é um modelo de gestão no qual os funcionários vão se tornando sócios da empresa ao longo dos anos. Isso existe no BTG desde sua fundação, lá nos anos 80. E a partnership do BTG, ou seja, a empresa dos sócios, não apenas repassa os proventos para esses funcionários. Ela pega uma parte do dinheiro e resolve investir em outros negócios. E é uma boa grana que entra por ano nessa partnership. Por exemplo, no ano passado o BTG pagou quase 10 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. Desse total, cerca de 7 bilhões foram para a partnership. Uma parte dessa grana vai para o bolso dos sócios, mas outra é utilizada para os investimentos. É assim que, ano após ano, André Esteves e seus sócios constroem grandes investimentos. E o investimento mais recente dos sócios do BTG foi na Cosan do Rubens Ometo. Como já mostramos aqui no Invest News, o grupo dono da Raízen e da Rumo se endividou bastante nos últimos anos e precisou de um resgate financeiro. Em setembro, a Cosan organizou uma injeção de dinheiro de 10 bilhões de reais, com a partnership do BTG sendo responsável por 3 bilhões e meio de reais, assinando assim o maior cheque da operação. Com isso, o André Esteves passou a controlar a Cosan junto com o Binho, como é conhecido o Rubens Ometo. O banqueiro influente se firmou de vez como empresário da economia real. E não foi só na Cosan, eles também são grandes investidores na Eneva, na Light, na Vest e mais uma porção de empresas. Nem mesmo outras holdings financeiras, como a Itaúsa, dos controladores do Itaú, nem a Bradespar, do Bradesco, chegam a ter uma capilaridade dessas. Aliás, existe uma diferença no método da partnership do BTG na hora de investir. Ela é compartilhada com os clientes do banco. Na verdade, os clientes têm prioridade em relação aos sócios para investir. A mecânica é a seguinte: os banqueiros do BTG buscam oportunidades no mercado, muitas delas focadas em reestruturação de dívidas, que é uma especialidade deles. Identificada a empresa, o BTG oferece a operação para seus fundos de investimento, que decidem se aportam recursos ou não. Passada essa fase, vai para os clientes de alta renda e institucionais, como outras gestoras, por exemplo. Depois dessas duas fases é que os sócios complementam o valor do investimento, ou acabam entrando sozinhos mesmo. Na Cosan foi exatamente assim. Dos 4 bilhões e meio de reais que o BTG investiu, 1 bilhão veio dos clientes do banco e o restante dos sócios. Essa estrutura em que os sócios do BTG são protagonistas não é nova, mas ganhou muita força na última década. A ascensão do BTG Pactual deu projeção ao André Esteves na mesma proporção que trouxe problemas. Um desses investimentos marcou a história do banco e do Esteves para sempre: a Sete Brasil. A Sete foi uma empresa criada para oferecer equipamentos para a exploração do pré-sal, um projeto em que o BTG investiu 1 bilhão de dólares e contou com o apoio de outros fundos de pensão. Só que a Sete Brasil esteve envolvida nos escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato, e o André Esteves acabou preso em 2015, ficando um mês detido. Anos depois, o STF arquivou e suspendeu processos que envolviam ele, mas o BTG passou pelo seu maior teste. O Esteves, que era o CEO do banco, teve que deixar a diretoria, e os outros sócios, como o Pércio Arida e o Roberto Salluti, assumiram a dianteira da empresa em meio à maior crise da história do banco. Passada a pior fase, a partnership saiu mais forte. O Esteves voltou ao banco como principal acionista e presidente do conselho, e os investimentos ganharam força, só que agora sem tanta exposição política. O André Esteves, que entrou no banco como estagiário, realizou o sonho de um dos fundadores do BTG Pactual, o Luiz César Fernandes. Quando o BTG foi criado, em 1983, o César tentava convencer seus sócios André Jakurski e Paulo Guedes de que o banco tinha que investir em empresas, só que ele nunca conseguiu.
Os anos passaram, os sócios mudaram e o BTG hoje faz o que o César imaginou décadas atrás: um banco de investimento com uma influência direta e cada vez maior na economia real.